Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal Josué de Siqueira e ao canal. Jonatas Rangel. Nós estamos hoje aqui numa proposta diferente, fazendo uma collab, em que nós compartilharemos em nosso canal simultaneamente um conteúdo que tem tudo a ver com a vida do Jonatas, tem tudo a ver com a sua inspiração de fé. E aqui em nosso canal, quando sempre conversamos também sobre a Bíblia, sobre a vida, esse conteúdo certamente vai ser muito especial para você. Uma estrutura diferente, um podcast. Nós contamos com a sua participação, contamos com os seus comentários, com as suas curtidas. Pedimos que você também compartilhe esse vídeo, não é, Jonas? Sim, claro. Com todo mundo que você conhecer, porque a nossa expectativa é que esta mensagem aqui alcance muitas pessoas. Deus te abençoe e fica com a gente até o final. Vamos embora. Jonas, prazer estar aqui com você. Prazer é meu, irmão. Que especial a gente estar junto, conversar sobre algo que é tão importante e tem tudo a ver com a nossa vida e também com a palavra de Deus. Sem dúvida. Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre você. Quem é Jonatas Rangel na visão de Jonatas Rangel? Jonatas Rangel é um sonhador desde longa data. Aprendi com meu pai, sonhe com as estrelas, embora a gente chegue apenas nas nuvens. Se a gente sonhar com as nuvens, às vezes a gente não passa do teto. Então, por mais que a gente sonhe com as estrelas e chegue nas nuvens, pelo menos a gente chegou em algum lugar. Mas se sonhar com as estrelas e chegar até lá, melhor ainda, Deus é quem sabe, a gente coloca nas mãos dele, pede direcionamento e a gente vai chegar onde ele determinou, porque o que Deus determina, homem nenhum consegue cancelar. Perfeitamente. E o que você faz, Jonas? Qual é a sua profissão? A minha profissão principal, a gente toca um mini mercado, passado dos nossos pais para mim, né? Desde 2011 que eu toco esse mercado, mas eu trabalho lá desde 2004. Ou seja, tem 23 anos que eu trabalho nesse mercado, mais 15 anos à frente dele. Sinceramente, de todo o coração, não é o que eu escolhi e não é o que o meu coração pulsa. Entendido. Mas é o que eu faço por disciplina. O que é disciplina? Você faz aquilo que tem que ser feito, mesmo sem que você queira, para que algum dia você possa fazer aquilo que você sonhou. Mas antes, o plantio, antes da colheita é demorado, a construção da casa é trabalhosa para depois você desfrutar. E ao mesmo tempo, nesse meio caminho, a gente vai tentando acertar em investimentos, sejam eles imobiliários, sejam eles no mercado de ações, muitas vezes acertando, muitas vezes errando, mas chegando nesse percurso até aqui com uma carga muito importante para daqui em diante as coisas darem ainda mais certo do que deram no passado. Essa é a nossa vontade, o nosso desejo diante de Deus. Correto. Você tem feito, então, nesse tempo, né, de atuação, já há bastante tempo, no comércio, o melhor que você pode no tempo em que você está. Eu gosto muito de uma frase do filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, que ele diz que a gente deve sempre procurar fazer as coisas com capricho. E ele define capricho como a gente fazer o nosso melhor na condição em que a gente tem, enquanto a gente não tem condição melhor para fazer melhor ainda. Então, o que você tem hoje é o trabalho ali no seu comércio que você procura fazer da melhor maneira possível. Só que o sonhador, como você disse, você está ali hoje fazendo o seu melhor, mas você está sempre com a mente trabalhando, seja no tempo em que está em casa, seja no tempo de descanso, ou até mesmo no tempo em que você está no seu local de trabalho. A sua mente está trabalhando em outras opções, em outras alternativas, em outras portas, na expectativa e no entendimento que você tem de que existe algo outro e maior de Deus para você, não é isso? Perfeito. Não é porque eu estou na sua presença, e nem é porque também você é meu irmão de sangue, mas a realidade é que você sempre foi uma referência para mim. E como você é pastor, desde muito novo, determinada vez eu pedi a Deus para ele também me dar algo que eu possa fazer de modo secular, de modo trabalhar para ganhar o dinheiro para sustento de vida normal,
mas ao mesmo tempo também conseguir levar o evangelho de forma 100%. Você, como pastor, você faz isso de forma 100%. Você está todo o tempo levando a mensagem. Eu pensei, eu gosto de negociar, mas como que eu vou levar a palavra de Deus? A partir daí, dentro daquele mini mercado, eu comecei a ler a Bíblia, inspirado por você também, já contei essa história outras vezes. Você chegou para mim e me perguntou, por que você não leu a Bíblia toda? E eu falei, olha, eu acho a Bíblia uma linguagem um tanto quanto rebuscada. Aí você virou para mim e falou, não tem problema não, me deu uma Bíblia linguagem de hoje de presente. Eu fui li Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Parei em Juízes. Aí você foi e me perguntou, por que você não leu a Bíblia toda? Eu falei, olha, estava indo bem, mas eu gosto de história. Quando eu vi que a Bíblia ela não segue uma sequência cronológica, parece que a mente nossa embola um pouco e a gente acaba perdendo o interesse. Não era para ser assim, mas foi o que aconteceu. Você virou para mim e falou assim, não tem problema não. Me deu de presente uma Bíblia em ordem cronológica. Maravilhosa a Bíblia, foi em 2017 isso. É diferenciado mesmo. Muito. E naquele balcão ali, entre intervalos de horário de almoço, eu ficava o dia inteiro lá, saía de casa às 6h30 da manhã, retornava às 7h30 da noite, 13 horas de serviço, durante muitos anos, mais de década fazendo isso. Mas em 2017, sentado ali naquele balcão, eu consegui ler essa Bíblia em ordem cronológica 2 vezes nesse mesmo ano. Impressionante, hein? Porque depois você dá a receita aí, é impressionante. Vontade, mas a Bíblia em ordem cronológica, ela realmente gera esse desejo de você continuar, porque ela segue uma sequência. Se você levasse a Bíblia para a igreja, para você tentar encontrar ali Salmo 57, impossível. Não acha não. Porque o Salmo 57 ele está embutido no meio das histórias de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis de Davi, junto, e aquele Salmo 57, ele vai entrar naquele momento em que Davi escreveu aquele Salmo, no momento em que ele estava vivendo na vida dele, cronológico. Então isso gera um apego. Correto. Então por que eu estou falando isso? Eu consegui unir o trabalho secular com você evangelizar. Porque todas as pessoas que entravam no momento que eu estava lendo a Bíblia se interessavam pela palavra. Correto. E ali eu percebi que eu podia trabalhar também pregando. E eu acho que eu poderia ler a Bíblia até três vezes nesse ano, porque eu li de 12h às 3h. Mas nesses intervalos as pessoas paravam, perguntavam sobre a palavra. Inclusive, tem uma história muito bacana de conversão que ocorreu lá. Impressionante, uma conversão? Uma conversão. O rapaz era dono de um bar e ele, aos poucos, ele ia ali conversando comigo, tirando dúvidas, e naquele mesmo mini mercado, ele se converteu a Jesus em pé ali, lendo a palavra de Deus. Então, sim, são experiências maravilhosas. A partir dali, eu percebi que eu poderia colocar uma televisão e deixar falando mensagens e tocando hinos o dia inteiro. E como isso impacta pessoas. Correto. Então, a gente tem conseguido unir, com essa inspiração, o nosso trabalho secular também com a pregação do Evangelho de Cristo. Perfeito. E a minha vontade em multiplicar para poder um dia colocar diante do altar do Senhor também faz parte desse desejo. Só que ao invés de eu pregar só no mini mercado, eu quero pregar para o mundo inteiro, se Deus permitir. Certo. Então, com o comércio, você falou do desejo de multiplicar, né, as rendas, os investimentos. Você gosta muito de investir, você investe, né, em diferentes frentes e sabe muito bem fazer isso, né? Você, com quem a gente vê, você está conversando sobre esse assunto e dá aula mesmo, porque a informação, o conteúdo, a bagagem de informação que você tem sobre esse assunto é muito grande. E você compartilha de graça, simplesmente em conversas com amigos, em conversas com familiares, em conversas com quaisquer interessados que aparecerem, você compartilha naturalmente e muito animadamente, euforicamente, as suas experiências, os seus avanços, aquilo que você aprendeu com aquilo que você estudou, aquilo que você praticou e deu certo, e serve de uma inspiração para muitas pessoas. Nós conhecemos, inclusive,
pessoas que mudaram a maneira como lidam com a própria gestão financeira, pessoas que passaram a fazer diferentes investimentos a partir do que você mesmo as orientou. Aliás, eu sou uma pessoa, né, que, graças ao seu incentivo, ao seu encorajamento, às suas aulas, né, de compartilhamento sobre investimento, a gente procurou também novas e outras fontes de recursos, de investimento, graças àquilo que você compartilhou. E você está sempre antenado, né, Jonas? O tempo que você tem, você investe não em coisas supérfluas, vazias, mas em coisas que você entende que vão trazer um enriquecimento e um conhecimento para você. E foi agora recente, numa dessas oportunidades que você teve em não ficar ocioso, mas em investir bem um tempo, e você encontrou uma oportunidade que você entendeu que não poderia perder. E fala pra gente que oportunidade foi essa? Como é que foi? Então, foi algo extremamente divino. Eu nunca imaginava que eu pudesse alcançar ali a bondade de Deus dessa forma, tão rápida, tão inesperada. Deus trabalha de formas que muitas vezes a gente não espera. Nessa noite eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu senti de Deus que era para eu sentar no sofá e assistir um YouTube. Já era tarde, já era questão de 11 horas. Esse horário, geralmente, eu já estou dormindo. Correto. Mas deu vontade, não sei porquê. Eu sentei em frente à televisão e liguei. Quando eu vi que tinha um episódio com Luiz Bassi, Thiago Nigro e Tecar juntos, algo inédito na internet, porque um só já é suficiente para prender meu tempo. E para quem não conhece, quem são esses três camaradas aí? Thiago Nigro é um grande investidor e um grande empresário. Hoje em dia ele já é bilionário, ficou bilionário muito rápido. É o Primo Rico? É o Primo Rico. Primo Rico. Com a influência que ele tem na internet, ele abriu várias ramificações, né? Ele tem a Grão, tem a Portfel, gestões, né, do patrimônio de gente famosa, de gente também desconhecida. O TK, quem é? O TK é dono da agência de automóveis de luxo mais conhecida do Brasil. Uau. Um cara humilde, gente fina pra caramba, mas ele faz conteúdos que atraem vários tipos de pessoas, sejam aqueles que gostam dos carros, sejam aqueles que querem comprar os carros, ou simplesmente ficam felizes em ver uma compra tão maravilhosa de alguém que chegou tão longe, e a gente também fica sonhando vendo aquilo. Certo. E o Luiz Bassi, quem é? Luiz Bassi é o meu maior inspirador de entrar em ações, porque ele nos passa uma tranquilidade diferenciada que nenhum outro me passou, e eu tento passar para as pessoas a tranquilidade que o Luiz Bassi um dia me deu. A simplicidade na fala dele, ninguém tem. Certo. E todos nós temos a tendência de ficarmos nervosos quando o mercado cai, quando ele fica no vermelho. Mas você sempre lembra do Bassi, que ele diz que quando o mercado cai, ele dorme. E quando o mercado sobe, ele dorme. Quando cai, ele compra. Ele está sempre tranquilo mediante a posição dele no mercado. Interessante isso, né? Ele não se afoba, ele não toma decisões precipitadas ou age simplesmente na emoção. Um camarada que age na razão, né? E muito experiente ele já, né? Há anos, talvez, nesse tipo de situação. A idade dele, mais ou menos. Muito centrado, ele vem de uma família pobre, ele já foi engraxate. Começou investindo R$500 por mês, só que ele sempre ia aportando tudo que ele podia. Chegou uma época que ele investia mais de 50% do salário dele, até que chegou um determinado momento em que ele viu que não adiantava nem ele aportar mais. Mas muita disciplina, Jonas. Investir metade ou mais da metade do salário tem que ter muita disciplina. Foco, força de vontade. Eu, inspirado nele também, já por vários anos também consegui ter essa disciplina. Sensacional. De investir mais de 50% daquilo que ganhava. Caramba. Tá vendo, gente? É possível. É possível. É possível. Isso aí. E eu devo isso à minha esposa, que ela nunca me cobrou um determinado luxo.
ela sempre aceitou viver 2 ou 3 degraus abaixo do que a gente podia. Inclusive, atualmente, o nosso carro era um EcoSport 2004, 2005, que serve tanto para trabalhar quanto ir para algum lugar próximo, não muito longe, que já está bem velho. A gente não pega mais estrada. Poderia ter um carro melhor, mas ela entende que enquanto a gente ainda tem essa idade, né, a gente está na fase de multiplicar para depois usufruir da vida. Correto. E aí, uma oportunidade, então, que você viu um dia, que assistiu um vídeo, você dizia que estavam esses 3 camaradas juntos, então, no mesmo vídeo, né? O TK, o Thiago Nigro e o Luiz Barsi. E que oportunidade era essa, Jonas? Essa oportunidade foi que o Thiago Nigro convidou o Thiago TK para poder vender o Tico do Luiz Barsi, que estava com uma plaquinha de venda já questão de 2 meses e não vendia. Certo. Então o Thiago Nigro decidiu levar o melhor vendedor de carro, mesmo que não seja o nicho dele, porque o nicho dele são carros importados, mas levou para fazer todo aquele bate-papo, toda aquela resenha. E ao final do vídeo, quando eu vi que aquele carro iria para TK para ser vendido, eu não esperei aquele carro chegar lá. Eu simplesmente agi imediatamente naquela mesma noite. E você viu o vídeo logo de começo também, né? Graças a Deus, ele estava com questão de 3 ou 4 horas postado. Certo. Esse vídeo já deve ter centenas de milhares de visualizações. No canal do Primo Rico já passou de 1 milhão. Já passou de 1 milhão. E você foi um dos primeiros a assistir. Eu fui um dos primeiros a assistir. Deus botou no dia certo, na hora certa, no canal certo, né? Exatamente. Perfeito. No momento certo. Maravilha. Se não fosse isso, teria perdido a oportunidade. Teve uma fila já no mesmo dia, confirmado pelo TK, de mais de 40 pessoas querendo o mesmo carro. Mas Deus separou ele para mim. Certo. Aí você conseguiu comprar esse carro, Jonas? Eu consegui comprar esse carro. Rapaz, e aí? Eu até explico isso lá no canal do TK. Certo. Eu entro em contato com o robozinho, né, que é o número oficial da TK, e começo a falar, eu desejo comprar o Tigo do Barsi. E o robozinho começou a falar, infelizmente nós não trabalhamos com o Tigo, mas nós temos aqui Mercedes, temos Land Rover, temos BMW. Aí eu insisti mais uma vez, não, eu gostaria de comprar o Tigo do Barsi que passou no vídeo. O robozinho repetiu, infelizmente nós não temos esse tipo de carro, tal, assim. Tem essa conversa no canal do TK? Tem essa conversa. A gente vai colocar o card aqui em cima, vai aparecer aqui em cima o link desse vídeo. Depois que terminar esse, você não vai para lá agora não. Quando terminar esse, você assiste esse vídeo em que o Jonatas participou dessa conversa com o TK e você foi buscar o carro, então. Você comprou e foi buscar. Fui buscar o carro. E é longe de onde você mora? É bastante, são 700 quilômetros. 700 quilômetros. E você foi em busca do carro? Fui eu e minha esposa de ônibus. Joia. E a gente voltou no carro. Fica em São Paulo? Fica em São Paulo, em Tatuapé. Tatuapé. Certo. E aí? E aí conseguiu comprar o carro? Consegui comprar o carro. E eu confio tanto na palavra do Barsi, as palavras dele são tão genuínas, que ele falou que o carro estava com 20 mil rodado, estava novo, com todas as revisões feitas, eu simplesmente confiei. Certo. Não olhei o carro. Eu comprei, fiz o Pix, fechando parênteses em relação a como eu consegui pegar a frente, eu já tinha o contato de alguém da além do robozinho. Que é para onde o robozinho, né, que é a inteligência artificial, direciona você após o atendimento. E eu já tinha o contato do Vitor, porque eu já tinha entrado em contato com a TK, perguntando se eles tinham interesse em negociar um carro com um apartamento meu que eu comprei para investir. Ok. Obviamente eles não tiveram interesse, como a grande maioria não tem interesse em trocar carro por apartamento, porque apartamento não tem liquidez. Você não consegue vender tão fácil, tão rápido. Apesar do risco ser menor, mas você não tem liquidez no imóvel. Já o carro... Não tem risco porque carro pode bater, pode ser roubado. E a desvalorização dele também é muito alta. Quanto mais você anda, menos ele vai valer. Exato. Correto. Mas a liquidez do carro, ela é incomparavelmente maior do que um de um imóvel. Liquidez é a facilidade de você ter o dinheiro em mão, se quiser, dependendo da situação, de um dia para o outro. Exato. Estou precisando de dinheiro, você consegue vender o carro rápido. O imóvel não é tão fácil assim. Dependendo do valor que você abaixa do preço de tabela do carro, você consegue vender o carro no mesmo dia. Correto. O imóvel, você pode, às vezes, cair 50% do valor, que mesmo assim você não vende. Certo, entendido. E eu consegui contato com esse vendedor, com o Vitor,
diretamente depois de ter visto o vídeo que o carro ia ser vendido na loja da TK. E ele me respondeu naquela mesma noite, à 00:30, e falou assim: amanhã eu vejo para você. Orei, ajoelhei, pedi a Deus, falei: Senhor, trabalhe de maneira extraordinária na minha vida. Quem sabe esse tipo do Barsi não possa vir a ser meu. E para minha surpresa, no outro dia, eu não precisei nem entrar em contato com o Vitor de novo. Ele entrou em contato comigo, aquela mensagem linda, abençoada: bom dia, Jonatas. Bom dia, Vitor. O carro está disponível. Você tem interesse? É só fazer um sinal de 20%. Correto. Eu fiz até mais um pouquinho, o carro era 40 mil, 20% seria aí 20%, 8 mil. Eu fiz um sinal de 10 mil para realmente garantir. Certo. E de fato, guardaram o carro para mim. Eu fui lá buscar e deu tudo certo. Maravilha. E você venderia esse carro hoje? Na verdade, eu já tive uma proposta dobrada nesse carro. Do valor dele. 80 mil reais eu já tive na mesa nesse carro. E não vendeu, não? Mas eu não considero a venda desse carro, pelo menos por enquanto não. Certo. É muito especial para mim. O Luiz Barsi sempre foi especial. Agora, ter um utensílio, um objeto que foi dele, que ele andou, na porta tem até a marca do braço que o Barsi colocava na porta do carro dirigindo. Ou seja, eu sei que o Barsi dirige com o braço na porta. Braço apoiado na porque porta. tem uma marca ali. Então, da mesma forma que ele deixou aquela marca na porta do carro, ele também com esse carro, ele deixou uma marca na minha vida. Seria muito cedo eu falar em venda nesse carro agora. Tá certo. Interessante isso. E você enxergou como uma importante oportunidade, né? Não só por ser um carro melhor do que o que você tem atualmente, né, e que possibilitaria você fazer alguma viagem e tal, né, mas existe todo um aspecto emocional, um aspecto inspirativo. O financeiro não é nem o peso maior, né? Eu acho que são as outras questões que estão ao redor disso que te encorajam mais, que te incentivam mais. Então foi uma experiência muito, muito marcante para você, né? Você foi lá em São Paulo, comprou e veio dirigindo para casa, né? E o carro está na garagem. O carro está na garagem. Depois, garagem. Inclusive, maravilha. Terminando esse podcast, eu gostaria de convidar você para dar uma volta por aqui, para você ter experiência. Vambora. Vamos botar 150 km por hora. O que der, você pode botar. Na verdade, na volta ele deu 160. 160. Tranquilo, dava mais. Mas a gente preferiu vir mais devagar. Tá certo, muito bom. E Jonatas, você tem uma motivação desses aspectos de investimento, desse desejo do crescimento, né, no aspecto financeiro também. Existe uma motivação por trás disso. O seu desejo é só ser rico? Qual é o fim de todo esse desejo, de toda a busca, de todo o estudo, de todo o investimento? Enfim, aonde você imagina chegar, aonde você quer chegar? Perfeito. Então, você mais do que ninguém sabe, porque você é a pessoa que mais me conhece, porque você é nascido e criado comigo, eu sou a pessoa que mais te conhece, você sabe muito bem que eu nunca liguei para juntar dinheiro, para guardar, nem para investir. E você era o contrário. Você guardava... Quando crianças, né, a gente tem experiências assim, né? Às vezes a gente ganhava um trocadinho dos nossos pais e eu guardava sem gastar nem um centavo, né? Nada. E você comprava o que gostava, né? Era uma opção também sua, mas gastava com linha, antes do mês acabar, o dinheiro já tinha ido. Gastava com linha, com pipa, com cerol. E num determinado dia, a nossa mãe... E eu não soltava pipa, só ficava na carretilha, né? Aí quando eu avoava, a culpa era dele. Pois é, a carretilha aí, cara. Nada a ver o negócio, mas o problema era a carretilha. É isso mesmo, irmão. O irmão tá junto pra tudo. E aí, um belo dia, nossa mãe abriu nossa carteira do Vasco, lembra? Lembro. Era Vascão. Sou mais o Vasco, eu lembra? Lembro dessa carteira. Lembro. A carteira igual. Nunca ficou cheia. A minha, muito menos. O Vasco, menos ainda. Naquela época era mais cheio. Pois é. Hoje é menos. E nós somos vascaínos, né? Mas, coitado do Vasco. Mas enfim, vamos falar. E aí a nossa mãe abriu a carteira e na sua lá tinha altos R$200. Naquela época, por volta do ano 99.
Isso traduzido a dias de hoje, com certeza é mais de R$2.000. Para uma criança de 11, 12 anos... É mais de um salário mínimo, sim. Era muito dinheiro guardado. E a minha mãe abriu minha carteira, quanto tinha? Nada. Zero. Eu tinha acabado de gastar os últimos 5 contos no Malinho, num Cerol. E tinha voado e tinha descido lá do prédio lá e... Por isso que a gente estava lá naquele dia. Mamãe abriu nossa carteira e falou assim: você é um gastão. O vento cortou você na mão, né? Exatamente isso. Aí você correu e parou então para recuperar alguma coisa. Como é que foi? Foi exatamente isso. Aí você mudou o pensamento. Aquilo dali foi uma mudança de chave na minha vida. Essa palavra da minha mãe me sacudiu por dentro. Eu falei assim: meu Deus, realmente eu sou gastão. Tem alguma coisa errada. E logo depois eu fui sentindo do Espírito Santo que eu não podia viver a minha vida só para mim mesmo. E a partir daí eu fui entendendo cada vez mais. Eu ouvi uma história do Douglas Gonçalves do canal Jesuscope contando. Eu gosto muito dessa história, sempre que eu tenho oportunidade eu replico ela. E ele conta uma história que certa vez uma pessoa estava no drive-thru do Starbucks e ele decidiu no coração pagar o valor da pessoa que estava à frente no drive-thru. E ele foi e perguntou à mulher quanto é o valor dela. Ela falou: não, ela vai pagar aqui. Não, mas eu quero pagar. Ela: não, mas eu quero pagar. Quanto deu? E ela falou, ele pagou o valor. Ele pagou o valor dele e o valor dela. Entendi. E ele logo ficou ao lado esperando ela receber o lanche e ficar sem saber o que falar. Mas como assim? Eu não paguei. E a atendente respondeu: não, alguém pagou para você. E aquilo libera uma carga de ocitocina muito grande em todos os participantes desse momento. Libera uma carga de ocitocina na pessoa que pagou, libera uma carga de ocitocina na pessoa que recebeu o presente e libera essa carga desse mesmo hormônio para a atendente que contatou aquela pessoa que o lanche dela havia pago. Qual que é a conclusão disso? Esse hormônio ocitocina é o mesmo hormônio liberado quando uma mãe dá à luz a uma criança. Ela podia sentir raiva até da criança porque ela está causando dor, está mudando o corpo dela, está mudando a atividade dela todinha, inclusive ela vai ter que ficar sem trabalhar por 6 meses, dentre muitos outros. Mas Deus fez com que esse hormônio fosse liberado para que ela pudesse amar aquela criança desde o momento que ela a visse. Perfeito. Todos nós temos a liberação desse hormônio quando fazemos uma prática de um serviço desinteressado por uma pessoa. Com isso, um amor que faz com que a gente doe, né? Porque quem ama doa. O próprio João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então quem ama doa, né? E a manifestação do oposto do egoísmo, que o egoísmo só quer para si, é o altruísmo, né? O altruísmo ele faz para além de si, mesmo que ele sofra algum prejuízo com isso, mesmo que ele tenha que abrir mão de algumas coisas, mesmo que ele sofra nas emoções, sofra no bolso, sofra na carne, ele faz. É um amor altruísta, cujo grande reflexo e o grande exemplo é o amor de Deus por nós, que nos amou apesar de nós mesmos, se doeu, se sacrificou, morreu em nosso lugar, simplesmente por amor, sem visar nada em troca, até porque o que nós poderíamos fazer em troca da nossa salvação? Nada, simplesmente nada, à altura para pagar o tamanho presente que Deus nos deu. E isso nos constrange, né? A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. A Bíblia diz que o amor de Cristo vai além do que a gente consegue compreender, e aquele que tem Jesus e tem o Espírito Santo, ele acaba tendo um pouco, ou muito, desse amor dentro do coração, que o leva a tomar atitudes generosas, né? É a árvore boa que produz bons frutos. É o fruto do Espírito que gera em nós o amor, a compaixão, a misericórdia, a bondade, dentre outras coisas. E isso motiva você, com certeza, né? Você tem o amor de Cristo em seu coração.
Não tenha dúvida. Vamos repetir juntos João 3,16? Vamos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mesmo amor que Deus teve por nós, enviando seu Filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se humilhou a si mesmo e tomando para ele a morte de cruz. Sim. Todos nós, como filhos de Deus, necessariamente precisamos replicar o amor de Deus, assim como Jesus se entregou por nós. Nós também devemos entregar a nossa vida pelas pessoas. Às vezes nós damos mais valor às coisas e aos bens materiais do que às próprias pessoas. Mas Deus entregou seu Filho Jesus Cristo pelas almas. Se a gente está amando mais aos bens materiais do que às almas, tem alguma coisa errada. Alguma coisa não bate. Essa questão de amar o próximo é interessante, né? A gente citou aqui agora, né? João 3,16. Mas João escreveu cartas também. E 1 de João 3,16 diz que nisto consiste o amor, em que nós possamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. João 3,16, Deus nos ama e morreu por nós. 1 João 3,16, quem ama é capaz de dar a sua vida pelo seu irmão. Então, o amor pelo próximo é o grande reflexo do amor de Deus em nós e é o cumprimento do novo mandamento que Jesus deu. A gente sabe que Jesus veio aqui e ensinou tantas coisas, e aí Jesus disse também, um novo mandamento eu dou para vocês. E que novo mandamento é esse, Jesus? Ele diz que amem uns aos outros. Mas isso não é novo, isso está em Levítico, isso é Antigo Testamento, isso já tem milhares de anos. E aí Jesus acrescenta, o novo mandamento é amem uns aos outros como eu vos amei. É amar ao próximo como Jesus nos amou. E como Jesus nos amou? Perdoando, sendo um amor sacrificial, um amor doador, um amor altruísta, um amor que não busca retorno, um amor que faz o que precisa fazer pelo bem do outro, a troco, tantas vezes, de nada. Faz pelo simples desejo de fazer. E a gente tem que amar as pessoas, né, da mesma forma como Cristo nos amou, porque as pessoas valem mais do que as coisas, né? E o próprio Deus nos ensina isso. E a gente tem que sempre procurar viver a nossa vida em prol de fazer o bem às pessoas de todas as maneiras possíveis, né? E para muitas coisas existe a necessidade do dinheiro. A gente sabe que dinheiro não é tudo, mas praticamente tudo que a gente vai resolver ou fazer na vida exige dinheiro, né? E uma questão de propagação do evangelho, né? Porque qual é o maior bem que a gente pode fazer para uma pessoa? Você imagina. Eu posso ajudar a dar uma carona à pessoa, eu posso ajudar ela a pagar uma conta emprestando um dinheiro, eu posso convidar ela para fazer uma viagem legal num lugar que ela gosta, eu posso pagar um lanche para ela. Tudo isso são boas coisas, só que isso não é tudo, isso é uma parte apenas, e a principal coisa que a gente pode fazer por alguém é compartilhar o melhor que a gente tem. E o melhor que a gente tem é Jesus, né? Então, existe esse chamado também de sua parte, né? No fim de todas essas contas, literalmente, no fim de todas as contas, existe um propósito muito grande no seu coração. Não existe, Jonas? Exatamente. Então, assim, fechando toda essa corrente que a gente tem falado, no ano de 2008, lá na terceira igreja, né, a nossa antiga igreja, uma missionária da Letônia foi lá, e naquele dia ela expressou a necessidade imensa de enviar recursos para a Letônia, que ela era missionária naquele país, e existiam muitos missionários naquela época interessados em ir fazer missões, mas não havia recursos para enviar todos os missionários. Ali, naquele dia, eu virei a chave novamente e o Espírito Santo soprou no meu coração e falou assim: tá aí o que você me pediu. Você gosta de negociar, você até então gosta de empreender. Sabe fazer isso? Até então a gente estava ainda no caminho, no aprendizado, mas a gente tomou aquele propósito.
Certo. Quando a gente não tem um propósito na vida, para onde você não está indo, qualquer caminho serve. Não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E você, nessa altura, tinha uns 20 anos, imagina? Tinha 20 anos exatos. Foi o ano que eu casei. Perfeito. Casou novo, hein, cara? Casei novo. Joia, tem 3 filhas, né? 3 filhas. Todas no caminho do Senhor, esposa também que serve ao Senhor. Isso é uma grande bênção que Deus te deu a propósito. Verdade, não tenho dúvida. Mas você tinha 20 anos, então, e tomou essa decisão. Enquanto muitos jovens com 20 anos estão pensando em comprar carrão, em fazer isso, fazer aquilo, o seu propósito era alguma coisa muito especial relacionada ao evangelismo ao redor do mundo. A partir dali, eu passei a querer aprender cada vez mais a melhor fórmula para você multiplicar dinheiro nesse mundo, agora não para mim. Porque eu nunca tive interesse em ficar rico para esbanjar ou para mostrar para alguém ou para dizer que sou melhor do que alguém, mas agora eu tenho um objetivo em ficar rico. 90% de tudo que a gente produzir financeiramente será em nome de Jesus revertido para a pregação do evangelho mundialmente, porque existe um versículo, você com certeza é uma enciclopédia, tá, queridos amigos? Josué é a pessoa que mais entende de Bíblia que eu conheço na face da terra. Se uma pessoa num culto, a pessoa num culto tão interessante que ele fala assim, irmãos, vamos abrir tal livro assim, versículo tal, a pessoa começa a ler. Aí ele vai e fala assim, irmão, não, esse aí é o livro tal. Eu preciso desse aqui. A pessoa, como é que você sabe que eu estou lendo o livro tal? Conhecimento absurdo. Ele tudo que ele lê, ele absorve, ele sabe capítulo, versículo. Quer ver só? Vamos fazer um teste aqui. Existe um versículo que diz que o evangelho deve ser pregado no mundo inteiro até que Cristo volte. Certo. Aonde que está? Está o sermão profético pregado por Jesus, Mateus capítulo 24, versículo 14. Não estou dizendo? Não está combinado. É incrível, ele vai mais rápido que o ChatGPT, vai mais rápido que o Google. Abençoado de Deus. Então, toda essa inspiração, ela enche a gente, sabe, com todo esse propósito de levar essa palavra. Como é que alguém fica sem conhecer essa palavra? E o Senhor Jesus Cristo está aguardando que o evangelho seja pregado no mundo inteiro até que ele volte. Como que eu vou ficar vivendo uma vida para mim enquanto Jesus está esperando que o evangelho seja pregado para ele voltar? Não faz sentido. Nós temos que dedicar nossa vida pelas pessoas, porque Cristo amou as pessoas e não as coisas. E o mundo está invertido. Está amando mais as coisas e esquecendo das pessoas, infelizmente. E tem uma passagem na palavra, né, o livro de Pedro, ele diz que a gente precisa apressar a vinda do Senhor. Apressando para que ele venha. E como a gente apressa a vinda do Senhor? Cumprindo mais rapidamente o ID. Porque um dos sinais que evidenciam a volta de Jesus é a pregação do evangelho em todos os lugares. Não necessariamente todas as pessoas, mas todos os lugares. Então o evangelho do reino será pregado em todos os lugares e assim virá o fim. Então virá o fim. Então existe uma necessidade muito grande de expansão mesmo do evangelho. Embora hoje boa parte do mundo já esteja assim evangelizada, mas é verdade que, com certeza, existem partes ainda em muitos lugares, inclusive do país nosso, inclusive do Brasil e mundo afora, de lugares que ainda não ouviram falar de Jesus. Mas são lugares de difícil acesso, muitas vezes são lugares onde não há naquele país tantos cristãos, e por isso a importância do recurso financeiro, né, para você conseguir chegar nesses lugares. A propósito, o apóstolo Paulo, que foi o maior missionário de todos os tempos, nós encontramos em 3, 4 de suas cartas ele pedindo ofertas às igrejas para que ele conseguisse fazer as suas viagens missionárias, porque Paulo vivia de fazer tendas também, é verdade, mas ele dependia dos recursos. Então as igrejas levantavam ofertas, inclusive ele fala da igreja de Filipos, é uma igreja tão amada, vocês são a minha alegria, vocês são a minha coroa, vocês me ajudaram muito porque quando eu precisei, vocês se uniram e enviaram uma oferta para mim. E há um texto muito bonito em Coríntios também, 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9, que é um texto também muito, muito importante para você. A gente sabe de uma experiência muito bonita que Deus te deu a partir da leitura desse capítulo, que quando Paulo fala que aqueles que contribuem financeiramente no reino, eles estão fazendo um investimento, como se fosse uma semente, e isso traz um retorno depois.
E ninguém deve fazer nunca pensando que tenha condição depois de exigir de Deus alguma coisa, porque nenhum de nós pode exigir de Deus nada. E não existe barganha com Deus, não existe loteria com Deus, não existe troca com Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. A Bíblia diz, Ageu 2:8, que ele é dono da prata, dono do ouro, ele é dono de todas as coisas. E, inclusive, Davi, num dos salmos, diz, Senhor, quando a gente traz alguma coisa ao Senhor, a gente não te dá nada, porque tudo já é teu. E é do Senhor mesmo que nós estamos te devolvendo. Então, nunca damos nada para o Senhor. Mas aqueles que com um coração motivado pela gratidão, pelo senso de chamado, pelo entendimento de que o recurso material é importante para a estruturação e a condição da propagação do Evangelho, eles o fazem e o fazem com alegria. Por isso, segundo aos Coríntios 9:7, Paulo diz que aquele que contribua deve fazer não por obrigação, nem por necessidade, mas de boa vontade, porque Deus ama ao que dá com alegria, aquele que oferece com alegria. E aí você tem esse projeto, então, mais do que projeto, né? É um chamado e como se fosse um voto, né, Jonas, com Deus. Sua esposa e suas filhas, inclusive, já têm ciência disso, de que você não errou a conta, não, é 90% para doar, não é 10%, não? Não errei a conta. O número é esse. E no tempo que você entender determinado pelo Senhor, você abrirá mão dos seus recursos conquistados e investirá, então, 90% de todo o valor para a propagação do Evangelho ao redor do mundo. É um chamado isso, é um projeto muito bonito, que nós oramos e pedimos a Deus que te dê condições de realizá-lo, porque isso, como disse o próprio Paulo nesse texto, segundo aos Coríntios 9, isso geraria gratidão em seu coração, a sensação de realização e de cumprimento de chamado, e isso abençoaria um sem número de pessoas, né, incalculável mesmo, e que só a eternidade seria capaz de dizer o quanto e a quem essa atitude abençoaria. Então, siga firme, esse é um projeto bonito, e vindo de Deus, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Jó 42:2 é afirmado isso. Senhor, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Se o plano vem de Deus, agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31 diz isso. Não é isso, Jonas? Amém. E Jesus disse, né, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões entram e roubam. Verdade. Mas ajunteis tesouro no céu, porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Perfeito. Qual a única maneira de você ajuntar tesouro no céu com recursos materiais? Ajudando almas. Ganhando almas para Jesus. Que é o objetivo principal. Não existe um caminho mais gratificante nessa terra do que você trocar o seu suor, a sua prata e o seu ouro, seja pouco, seja muito. Eu não sei aonde eu vou chegar, mas eu sei que eu vou chegar aonde Deus quiser que eu chegue e aonde Ele considerar que aqueles recursos serão suficientes para atingir aquele determinado grupo que Ele escolheu para que eu levasse aquele evangelho, correto, que será suficiente para que aquelas pessoas sejam alcançadas. E a partir daí, eu passei a me interessar cada vez mais em como fazer esses recursos se multiplicarem. E aí entram os estudos, entra o desinteresse completo de assistir TV aberta, de novelas, de filmes, nada contra, você quer assistir, tudo bem, não tem problema, principalmente jornais que vinculam muitas notícias ruins, que baixam sua frequência, que te deixam tristes, que te deixam preocupados, que abaixam inclusive a sua imunidade, enfim. Eu troquei tudo isso procurando maneiras de aumentar o meu conhecimento para poder aumentar ainda mais a multiplicação dos recursos. Então, com isso, eu abri negócio, que deu certo por um tempo, mas por outro não. Nossa cidade ela tem esse problema. Quando abre é um boom, deu certo. De repente vai caindo, e inexplicavelmente aquele negócio não dá mais, mas não foi só o meu caso. A cidade acontece isso com todos os ramos, em todos os bairros. Não consigo explicar porquê, mas assim é.
E aprendi muito também a mexer com imóveis. Correto. Com uns deram muito certo, com outros, infelizmente, nem tanto. E com ações eu nunca perdi dinheiro. Perfeito. Porque eu aprendi com o Luiz Barsi que quando ela cai, você tem que ficar simplesmente tranquilo, que se você sabe em que empresa você está alocado, mesmo ela caindo, uma hora ela retorna. O Luiz Barsi, quando ele tinha uma média de 3 bilhões, na pandemia, ela chegou a cair e o patrimônio dele tombou para 900 milhões. A filha dele brincou com ele e falou: pai, você não é mais bilionário, você é somente milionário. E ele falou: que problema tem isso? Ele está preocupado somente com a carteira de dividendos dele. E as empresas, mesmo caindo o valor de cotação, elas permanecem pagando a mesma coisa ou mais em dividendos. Então, aquela cotação que está lá embaixo, uma hora ela retorna e vai lá para cima e focadamente você consegue fazer o seu patrimônio. Agora, os imóveis, eles decepcionam um pouco por conta da falta de liquidez. Então, o que eu aprendi resumindo do resumido? Você primeiro tem que trabalhar, economizar e investir para procurar o melhor investimento que tenha o melhor custo-benefício, levando em consideração o risco, a rentabilidade e a liquidez. O imóvel, por exemplo, ele tem baixo risco, tem boa rentabilidade, mas não tem boa liquidez. As ações, elas têm um alto risco considerado, mas tem um alto rendimento e uma boa liquidez. Hoje em dia, minha cabeça está mais focada em ações do que em imóveis, porque eu já fiz uma conta, se eu não tivesse me aventurado em outras empresas ou até mesmo em imóveis, eu teria um patrimônio 5 vezes maior do que eu tenho hoje. Porém, eu não sento e choro, eu continuo, eu caminho, porque na verdade o aprendizado... Tudo serve como experiência, aprendizado. O conhecimento ninguém te tira, e de agora em diante você pode usar todo esse conhecimento para não errar mais e, pelo contrário, continuar na criação de patrimônio, para ele ser revertido para Deus na hora correta. A gente entende sempre Thomas Edison, né, que foi o inventor da lâmpada, é dito que ele tentou em torno de 1000 vezes, né, 1000 vezes. Até conseguir. E aí a visão dele nunca era do copo meio vazio, né, como se diz, a expressão negativa, pessimista. Ele disse: eu não errei 1000 vezes, eu apenas descobri 1000 maneiras de como não se fazer uma lâmpada. Então, a visão positiva que você tem de passos, às vezes, equivocados, que quem não dá, né, todos nós tomamos atitude, sempre na intenção de acertar, mas se infelizmente não derem certo, fica naturalmente o aprendizado, fica a lição, e você nunca poderá dizer o que seria se eu não tivesse. Então, você sabe o caminho do si e você sabe o caminho do certo, né? Então, tomou decisões, aprendeu com todas, e hoje você teria, então, condições de dizer: esse é o melhor caminho do que aquele. Mas por quê? Porque você trilhou os dois, e aí, comprovadamente, experiencialmente, empiricamente, você sabe a melhor opção. Você está em várias redes sociais, não está, Jonas? Sim, tanto no TikTok, quanto no YouTube, quanto no Instagram. É o mesmo nome, Jonatas Rangel, tudo junto com 2 Gs. E o seu? Certo, o meu é Josué Siqueira, o meu canal no YouTube, e tem também o Instagram, josué.rsiqueira. E aí, nessas suas redes sociais, Jonas, você tem compartilhado, então, um pouco das suas experiências, e você pretende, então, continuar também ensinando, dando dicas, né, de investimentos, de ações, compartilhando essa experiência incrível e grande que você teve da compra do carro, né, do bilionário Luiz Barsi. Então, vou pedir para você se inscrever no canal de Jonas. Ele também pede a sua inscrição no canal dele, né, porque ele tem muito a compartilhar. A gente ouviu aqui a pontinha do iceberg, pouco tempo aqui, alguns minutos de conversa, mas se você sentar à mesa com esse cara aqui, você passaria horas e retendo uma gama infinita de informações, um leque muito amplo, porque o conhecimento dele é muito vasto, e aí, para você continuar, então, né, adquirindo e crescendo nesses conhecimentos, que são, sem dúvida, úteis para você também, siga o Jonas, né, Jonas, nas suas redes sociais, porque o conteúdo vai continuar sendo produzido, estes, outros, e só tem a acrescentar, sem dúvida nenhuma. Da mesma forma, também eu peço para vocês seguirem, se inscreverem nos canais do meu querido irmão, pastor Josué Siqueira,
Ele tem um sonho de chegar em 100 mil inscritos. Já está em quantos, José? 70 mil. 70 mil. Está muito perto, gente. Ajuda aí, dá um like, se inscreva, ativa o sininho lá para receber as notificações, porque ele é um pastor incrivelmente abençoado por Deus desde criancinha. Eu posso dizer, sempre caminhei com meu irmão, uma pessoa pura, centrada na palavra de Deus, sempre preocupado de fazer o certo, o honesto, o justo. As mensagens dele são 100% bíblicas. Se você quiser desfrutar de inúmeras mensagens, digita aí Igreja Batista da Coroa, que é onde ele é pastor. Ele é pastor lá desde 2019, então já tem 7 anos de mensagens de todos os domingos, séries de Davi que ele fez nesse ano, maravilhosas, assim, um apanhado bíblico incomparável em tempos hoje em que pastores eles pregam preocupados em agradar. Meu irmão me lembra muitas palavras de Jesus, em que João 5, se eu não me engano, se eu não estou errado, a palavra diz que os discípulos, por acharem duras demais aquelas palavras, começaram a deixar de seguir. E aí Jesus ele não ficou preocupado em aquelas pessoas deixarem de seguir, mas Jesus virou para os outros 12 e perguntou: e vocês? E vocês também não vão? E Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: mas mestre, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? É João 6, a partir do versículo 62. Errei por um, tá vendo? Me consertando aqui a enciclopédia. E isso me faz lembrar muito de Jesus Cristo, um pastor que não está nem um pouco preocupado com a quantidade de pessoas que estarão sentadas no banco assistindo a pregação dele, mas ele está preocupado com a qualidade das pessoas que estão com o coração contrito em servir a Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se você não adora em espírito e em verdade, de nada adianta. Então é melhor pregar a palavra genuína e pura, como o pastor Josué tem feito, do que pregar algo simplesmente para agradar o ser humano em si. É o temor do Senhor que nós temos e o cumprimento do nosso propósito, né? Seja levando a palavra através de abrindo e compartilhando, coisa que você faz muito também no seu trabalho, seja buscando também recursos para que permita que muitas outras pessoas levem o Evangelho. Pessoal, a gente pede que você compartilhe esse vídeo com muita gente que você conhecer, porque o que foi compartilhado aqui vai atender a muitas pessoas, vai servir de entendimento, de esclarecimento, de despertamento, de orientação para muitas pessoas. Deixa o tradicional like também, se inscreva em nosso canal, né, e siga-nos também nas redes sociais. Queremos sempre compartilhar de Deus e das nossas experiências de vida com você, na expectativa de agregar bastante. Top, né, irmão? Foi um grande prazer. Deus abençoe. Tá? Que seja a segunda de muitas, porque essa não é a primeira. Verdade. Se vocês correrem no canal, também tem já um vídeo de alguns anos atrás, né? Verdade. Uns 6 anos atrás, mais ou menos. Convido vocês a colocar meu nome, Jonatas de Siqueira, vocês vão ver. E eu vou pegar esse celular desse tripé agora pra gente dar uma volta no antigo do Barça. Bora, vai tocar falar uma quebra de braço aqui, ó. Bora, a gente fazia muito, né? Eu ganhava sempre. Ganhava. Vamos lá, vamos fazer esse Tigo aí. Vamos ver se é bom. Barça, esse é o carrão. Você vai dirigindo, vai achar. Barça, hein? Qual dirige você? Eu vou aqui contigo. Sério? Prefiro. Nessa. Aí, esse é o carro do bilionário Luiz Barsi. Inacreditável. Maravilha. Você poder ter na sua garagem um carro de uma pessoa que foi uma referência brasileira e inclusive mundial. Uma pessoa que a gente se espelha. E assim, é um prêmio. É um presente. O carro tá muito novo. Conservado, né, cara? Muito conservado. Olha o cheirinho de novo. Tá com cheirinho de novo ainda. Painelzinho azul, não pode deixar de falar. Painelzinho azul, minha cor preferida, pá. Arzinho gelando.
Show, cara. Muito bom. Você ficou muito satisfeito, né, cara? Cara, Sem arrependimento, né? Um presente, ó. Tá ali meu Axport, ó. Pode olhar, ó. Vamos lá, amor. E o restante da família curtiu, aprovou e tal? Rapaz, o pessoal ficou feliz demais, né? Uhum. E a repercussão nas redes sociais também. Porque você tá no canal do Thiago, né? E tá no canal do TK. Esse vídeo foi feito, né? Das redes sociais. E a repercussão você sentiu bem? A repercussão muito grande, muita gente curiosa, muita gente pedindo para ver o carro. O carro se tornou uma relíquia. Não só para as pessoas que acompanham um só canal, mas para as pessoas que acompanham qualquer um dos 3 canais, porque ficaram em 3, né? Correto. No TK, no do Primo Rico e no do AGF, que é da Luiz Bassi, filho do Luiz Bassi, que se chama AGF, que significa ações que garantem o futuro. Então, assim, a repercussão foi muito grande e o carro ficou simplesmente muito famoso. Ficou um objeto de muito desejo das pessoas, não só de ter, mas quem não conseguiu chegar na frente para comprar. Eles querem ver o carro, eles querem tocar no carro, até brincando para pegar um pouco dos milhões que o Barça deixou. A gente sabe que não é bem assim, mas é uma brincadeira que o pessoal faz. Ó, tá novo, não bate nada, olha que perfeição de carro, ó. Veio de lá para cá tranquilo, vim completamente confiante. Esse documento tá aqui, ó. Isso aqui, esse tá aí. Aí não? Então eu tirei o documento. Certo. Extraordinário. Você abrir o documento e olhar aquele nome, Luiz Bassi Filho, a gente tem que ler 2 vezes para saber se realmente você está vivendo uma realidade ou se você está em um sonho. Muito jóia. A gente fica muito feliz por você. A gente é família, torce muito, né, pelo bem dos nossos, acima do nosso, tantas vezes. Né? E a gente fica muito feliz porque vê que você realmente encontrou uma realização, uma felicidade, uma porta entendida como Deus tendo aberto para você. Pedimos que daqui em diante continue avançando, continue sendo assim, porque você agora está contigo. O carro aqui chama contigo, então você está contigo e Deus também é contigo. Essa aí é boa. Estaremos sempre com Deus e eu também estarei sempre contigo, você sabe disso. O que deve é o que precisar. Estaremos sempre aqui. Estamos juntos pelo Senhor, sempre as coisas vindas dele, feitas por ele e para ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Valeu, galera. Show. Até a Tchau. próxima. Deus abençoe.